Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o uso de vários símbolos diferentes nos estudos linguísticos. No vídeo anterior nós falamos sobre o uso do asterisco e nesse vídeo vamos falar sobre o uso do símbolo de sustenido ou jogo da velha e sobre o uso do símbolo de porcentagem. O próximo símbolo é o sustenido ou jogo da velha. E esse símbolo serve para indicar também um status com relação à sentença. Mas serve para indicar que uma sentença, apesar de ser gramatical, é inapropriada no contexto. Por exemplo, se eu tenho um diálogo como esse aí, de quem João gosta, a outra pessoa pode responder, é de Maria que João gosta. Em que esse Maria aí é justamente a resposta ao elemento que está sendo indagado na questão feita pelo falante, pelo interlocutor. Só que, se nós mudarmos a pergunta para quem gosta de Maria, uma resposta como é de Maria que João gosta, não parece ser uma boa resposta nesse contexto, porque parece que nós não estamos continuando de fato o mesmo assunto. O assunto perguntado é sobre o sujeito de gostar. Quem é o experienciador do sentimento de gostar de Maria? A essa pergunta, uma resposta do tipo é João que gosta de Maria seria uma boa resposta, seria uma resposta apropriada. Mas uma resposta do tipo é de Maria que João gosta, ainda que traga a mesma informação sobre João, não está no formato que é apropriado no contexto. Nesse contexto, a ênfase deveria estar sobre João. Só que nessa sentença a ênfase está sobre Maria. Isso, portanto, não é pragmaticamente adequado, não é adequado no contexto, não é uma boa resposta a esse tipo de contexto. Ou seja, se o asterisco serve para indicar uma boa formação gramatical da sentença, o sustenido serve para indicar que a sentença é bem formada, mas não é pragmaticamente adequada. É uma questão de pragmática, uma questão de adequação ao contexto. O próximo símbolo é o símbolo de porcentagem, e ele tem dois usos. O primeiro uso é um uso absolutamente trivial. Em sociolinguística, nós podemos usar porcentagem para indicar porcentagem mesmo. Nas várias tabelas das pesquisas sociolinguísticas, o pessoal usa a porcentagem para dizer, olha, nesse fenômeno de variação, tantos por cento foi da forma tal, tantos por cento foi da forma tal. Então, nessa tabela aí, de ilustração, tirada da minha dissertação, uma variação na negação sentencial, se essa negação é pré-verbal, é dupla ou pós-verbal, nós temos a indicação das porcentagens de 66%, 28% e 6%, de acordo com o que foi encontrado no corpus. Mas esse é um uso bastante trivial e esperado. O uso que é diferente é usar o símbolo de porcentagem antes de uma sentença para indicar que ela tem uma gramaticalidade ou agramaticalidade que é variável na comunidade. Por exemplo, digamos que eu esteja descrevendo o fenômeno e eu sei que aquele fenômeno é gramatical em um dialeto e é agramatical em outro dialeto. Então, por exemplo, eu quero que você viaje amanhã. Eu posso dizer que 10 é uma sentença agramatical no português baiano, mas que a mesma sentença é boa, é gramatical no português paulista. Então, eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso repetir a sentença com asterisco para o português baiano e repetir a sentença sem asterisco para o português paulista. Eu estou dizendo que a mesma sentença é boa ou ruim em dialetos diferentes. Eu posso fazer isso também para línguas diferentes. Eu posso colocar no português brasileiro versus português europeu. Uma outra forma de dizer a mesma coisa é, ao invés de eu repetir a sentença, eu indicar essa aceitabilidade ou inaceitabilidade depois dela. Então, eu tenho aqui em 12, eu quero que você viaje amanhã, e depois eu digo que no português baiano ela é agramatical, então tem um asterisco, mas no português paulista ela é boa, ela é ok, ela é gramatical. Agora, digamos que eu saiba que essa sentença é julgada como boa para alguns falantes e é julgada como ruim para outros falantes,
Mas eu não tenho uma delimitação tão precisa assim de, não, é uma questão geográfica. Pessoas daquele dialeto julgam assim, pessoas daquele outro julgam assim. Não, eu posso ter uma coisa mais incerta, uma distribuição mais incerta entre a comunidade. Então, alguns linguistas indicam essa aceitabilidade variável, é boa para alguns e ruim para outros, através de um símbolo de porcentagem antes da sentença, como em 13. Então, eu quero que você viaje amanhã, eu boto a porcentagem antes da sentença para dizer, olha, alguns falantes consideram boa, alguns falantes consideram ruim. E o que é que diferencia esses falantes vai ser objeto do restante da minha investigação. Esse é um uso que é relativamente raro, então é bem difícil se encontrar nos textos. Não é tão comum de ser utilizado, mas às vezes é utilizado sim. Então vocês que têm interesse em pesquisa em sintaxe têm que estar cientes dessa variação na aceitabilidade através desse símbolo. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o uso dos símbolos do asterisco, do jogo da velha e do símbolo de porcentagem na linguística. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Em outro vídeo eu posso falar sobre o uso de lambda, de pi e de outros símbolos. Mas nesse vídeo nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.